Agora vamos para mais uma etapa do planejamento financeiro de novos negócios, que é a avaliação financeira de projetos, em que nós vamos falar sobre alguns indicadores financeiros. VPL, valor presente líquido, TIR, taxa interna de retorno, ROI, retorno do investimento, payback e break-even point, ponto de equilíbrio. O valor presente líquido, conhecido pela sigla VPL, representa o ganho ou perda do investimento em um determinado fluxo de caixa. Repara que até aqui nós estamos considerando apenas aqueles pontos que eu comentei com você no primeiro momento dessa aula. Premissas, receitas e despesas. Todo o resto foi derivado disso. Então o VPL, ele utiliza o conceito de fluxo de caixa descontado, empregando a taxa R como uma taxa de desconto. Os investidores sempre buscam projetos que proporcionem VPL positivo. Então vamos explicar melhor esse conceito do VPL e da taxa de desconto. A primeira intuição que eu queria trazer para vocês é o seguinte: o valor do dinheiro varia com o tempo. A pergunta que eu tenho para você é: se eu te der R$1 hoje ou R$1 daqui a um ano, o que você prefere receber? R$1 hoje ou R$1 daqui a um ano? Esse R$1 de hoje vale o mesmo R$1 daqui a um ano? Certamente não, porque existe um fenômeno chamado inflação, que faz com que o dinheiro perca seu valor no tempo. Então, R$1 hoje vale mais do que esse R$1 daqui a um ano. O valor, a nota, o dinheiro é o mesmo R$1, mas o seu poder de compra é inferior. Então, mesmo o investidor conservador, ou seja, avesso ao risco, considera que, no mínimo, você deve ter um retorno sobre a poupança ou sobre a taxa Selic ou outro investimento livre de risco para ser considerado. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Se a taxa Selic ou a poupança rendesse 7% ao ano, hoje em dia a gente sabe que não chega nem na metade disso. Mas vamos fazer um exercício fictício. Se a poupança, a taxa Selic, rendesse 7% ao ano, quanto valeria R$400 mil de vendas que você vai receber só daqui a um ano? Quanto vale hoje R$400 mil que está projetado para você receber daqui a um ano, considerando que a taxa livre de risco da economia, consideramos aí a Selic ou a poupança, fosse 7%. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a Selic está em 3,5%. Acabou de subir, era 2%, subiu para 3,5%. Mas vamos fazer um exercício aqui matemático de 7%. Então, se a poupança ou a taxa Selic rendesse 7% ao ano, R$400 mil valeria hoje R$373 mil, porque você pega 400 mil e divide por 1,07, como você está vendo aqui agora na tela. E a fórmula para isso acontecer também está aqui, ó. O valor presente é igual ao fluxo de caixa futuro dividido por 1 mais essa taxa de desconto, que nesse exercício nós consideramos 7%, que é a taxa que exatamente faz com que o dinheiro varie no tempo. Se o dinheiro varia no tempo, ele varia numa proporção. É essa chamada taxa de desconto, que nesse exercício nós estamos usando 7%, mas poderia ser 3,5% da Selic, poderia ser um valor maior do que esse. Essa taxa é considerada a taxa mínima de atratividade que você, como investidor, está disposto a adotar. Vamos falar mais sobre essa taxa. Segunda intuição, a taxa de desconto determina o valor presente líquido. Considere um investimento em um novo negócio de R$ 373.832, que é o que vai valer R$400 mil em um ano aplicando essa taxa de desconto. Se o seu melhor investimento alternativo é a poupança ou a taxa Selic, que nesse exemplo nosso vale 7% ao ano, você deveria investir na poupança ou no investimento desse novo negócio. Então aqui está a conta que demonstra que efetivamente valeria a pena você investir mais na poupança, porque se você comparar esses investimentos, a poupança tem menos risco do que o seu negócio. E se ele está com a mesma taxa de desconto, provavelmente você estaria fazendo um mau negócio. E o VPL deu negativo. Você, como investidor, está buscando um VPL positivo. E o que nos leva à terceira intuição, que é compare oportunidades de investimento com perfis semelhantes de risco. Não faz sentido você utilizar a taxa de desconto da poupança como referência para analisar a viabilidade de um investimento arriscado. Por exemplo, criar um negócio. Por exemplo, comprar uma ação na Bolsa de Valores. A taxa de desconto utilizada para se analisar um investimento deve ser equivalente ao de um outro investimento com um perfil de risco similar. Se você espera obter, por exemplo, 12% de rendimento em uma ação com risco semelhante ao investimento que você está avaliando, quanto será o VPL do seu projeto? Para isso, nós vamos usar uma próxima intuição aqui, que é cada entrada ou saída de caixa é descontada de acordo com o período correspondente. Então, dado que o dinheiro varia com o tempo, nós temos que considerar que no tempo 0, que é o tempo presente, existe um valor de investimento inicial. No tempo 1, que pode ser no mês 1, no semestre 1, no ano 1, já são outros valores correspondentes,
E tem essa fórmula complicada agora que você está vendo aí na tela. Não se preocupa, a calculadora ou Excel vai calcular para você. A nossa intenção aqui é te explicar o conceito, para que você entenda a importância do VPL na sua avaliação do seu projeto. Agora veja essa nova fórmula, olha que coisa ainda mais complexa. Fica tranquilo, nós vamos passar exercícios para vocês fazerem e ficar cada vez mais claro esse conceito do VPL. Em suma, se o seu valor presente líquido for maior do que zero, significa que o seu projeto está construindo valor. Por outro lado, se o seu VPL der negativo, o que você vai fazer? Vai para a praia, porque não vale a pena investir nesse negócio. Então, apesar da fórmula ser meio complexa, o que eu posso te dizer é o seguinte: o dinheiro varia no tempo, você precisa definir qual é a taxa que faz esse dinheiro variar no tempo e calcular os fluxos de caixas futuros. O que é o fluxo de caixa? Receita menos despesa. Quanto que é a receita no mês 12? Quanto que é a despesa no mês 12? Quanto que é a receita no mês 15? Quanto que é a despesa no mês 15? Traz isso para o tempo presente. Se esses valores futuros, ao serem trazidos para o tempo presente, der maior do que zero, significa que o seu negócio está construindo valor. E aí você pode comparar isso com outros negócios que possuem taxas de desconto diferentes e fluxos de caixa diferentes. Faça os exercícios que a gente vai ter o maior prazer de tirar as dúvidas nos nossos encontros. Um próximo indicador importante é a taxa interna de retorno, TIR, para os íntimos. Taxa interna de retorno é a taxa de desconto que iguala em um único momento os fluxos de entrada com os fluxos de saída, produzindo um valor presente igual a zero. Então, repara, o VPL aplicado a uma taxa de desconto R precisa ser maior do que zero para você aceitar o projeto. Qual que é a taxa R que zera o VPL? Quando isso acontece, nós damos o nome especial de TIR, taxa interna de retorno. E você deve aceitar os projetos quando a taxa interna de retorno do projeto for maior do que a taxa de desconto adequada ao projeto. Se a TIR for maior do que a R, isso implica em um VPL maior do que zero. Se a TIR for menor do que R, implica em um VPL negativo. O que é a taxa R? Novamente, é a taxa mínima de atratividade que você considera relevante para você entrar naquele projeto. Você não vai usar 7%, 3%, 4%, porque o risco desse projeto é maior do que a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então você, para entrar nesse projeto, você precisa de um retorno, representado por essa taxa R, maior do que 3,5%, 4%, 5%, 6%, 7%. Vamos supor que você considera que a taxa mínima que você está disposto a entrar no investimento seja 20%, dado aquele risco daquele projeto, que pode ser um negócio, pode ser uma ação, um fundo imobiliário, qualquer ativo financeiro. Então, se você faz o cálculo que a taxa livre de risco é 3,5%, você está disposto a entrar a 20%, e a taxa interna de retorno do projeto deu 40%, 40 é maior do que 20, você topa entrar. E lembrando, o objetivo não é que você faça essa análise isolada, olhando apenas um indicador. São vários indicadores, métricas que vão te auxiliar a entender se deve ou não entrar nesse projeto. O próximo indicador é um termo que provavelmente você já ouviu, que é o ROI, Return on Investment. O ROI, analisando friamente em relação à contabilidade, é a razão entre o lucro operacional e o investimento realizado. Significa qual percentual dos investimentos que foi recuperado pelos investidores em função do desempenho da empresa. Só que a gente usa também esse termo para outros contextos, principalmente do marketing. Qual que é o ROI dessa campanha? Qual que é o ROI desse anúncio? Qual que é o ROI desse projeto? Então o ROI nada mais é do que quanto que retornou dividido por quanto que eu investi. Você pode usar isso no contexto da contabilidade, mas também você pode usar isso no contexto geral. Você pegou R$1 milhão, investiu na sua empresa e você gerou 10 milhões de lucro. 10 milhões sobre 1 milhão, seu ROI foi de 10. Dessa forma, você consegue, inclusive, comparar projetos diferentes, considerando mais esse indicador. Os dois últimos indicadores que eu gostaria de compartilhar com vocês é o payback e o break-even. O que é o payback? É o período de tempo necessário para você recuperar o investimento. E tem uma variação, que é o payback descontado. Então, o payback é o período de tempo necessário para você recuperar o investimento que você fez. A diferença do payback para o payback descontado é que no descontado você também considera a variação do dinheiro no tempo, enquanto o payback puro ele é apenas sem considerar esse fator. Já o ponto de equilíbrio, que é o break-even point, ele representa o momento em que as receitas da empresa se igualam ou superam as despesas de um modo consistente. Então existem alguns momentos chaves na vida do empreendedor. A primeira vez que você faz a primeira venda é um motivo de grande comemoração. Você ficou meses para conseguir encontrar um problema, encontrar um cliente, encontrar um produto, vender.
e aí o primeiro cliente tira o escorpião do bolso e paga por aquela solução que você arduamente ofereceu para ele. O segundo momento importante é o momento do break-even. Não só os clientes pagaram, mas como pela primeira vez o que eles pagaram para você superou o que você gastou naquele mês. Esse é o momento em que você para tudo e estoura champanhe. E o payback é esse terceiro momento, que não só superou naquele mês, como superou todo o investimento dos últimos meses que você fez. Efetivamente, agora você entende que você está no caminho, porque você gerou valor para os seus clientes. Essas duas figuras mostram a diferença entre o break-even e o payback. No break-even, você vê lá as receitas na linha verde e as despesas na linha vermelha, e o ponto exato em que as receitas superaram as despesas. Break-even point, muito utilizado, perguntas do mercado. Quando você vai break-evar? Quando você vai atingir o seu ponto de equilíbrio? Quando você vai ter as suas receitas naquele mês, naquele ano, naquele período, superando as suas despesas? Na outra figura, você vê payback. Lucro superando déficit, que se for o payback descontado, você ainda considera a variação do dinheiro no tempo. Teremos exercícios para vocês fazerem. Uma outra figura aqui mostrando a análise do break-even. Você repara ali, ó, uma linha de receita, uma linha de custo e o ponto exato em que você muda de prejuízo para lucro e o ponto de equilíbrio, inclusive considerando despesas fixas e despesas variáveis. Resumo até aqui. Sempre use o valor presente líquido para avaliar oportunidades de investimento e aceite apenas projetos com VPL positivo. Os fluxos de caixa devem ser descontados a uma taxa compatível com uma oportunidade de risco semelhante, e essa taxa é a sua taxa mínima de atratividade. Então vamos a um passo a passo para te orientar. Organize os fluxos de caixa no tempo. Desconte todos os fluxos de caixa para o período atual, que é o valor presente. Avalie se esse VPL é positivo ou negativo. Avalie se a TIR é maior ou menor do que a taxa de desconto. Avalie se o ROI, Payback e Break-Even estão dentro da expectativa. E dessa forma, eu acredito que se você fizer os exercícios, tirar as dúvidas e se familiarizar com todos esses conceitos, você vai fazer um planejamento financeiro campeão do seu negócio.